Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stefan Grobe, em Bruxelas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os líderes europeus reuniram-se pessoalmente em Bruxelas, com todos a usarem máscaras e a praticarem o distanciamento social na medida do possível. A mensagem para o público era óbvia. Ainda não regressamos à normalidade, mas aceitamos esta nova forma de normalidade. Os ministros dos Negócios Estrangeiros reuniram-se os dias antes e um dos temas na agenda foi o relacionamento com a Turquia. Há um conflito de longa data sobre a atividade de exploração de gás que a Turquia leva a cabo em águas da ilha de Chipre, a que se junta a questão da ingerência no conflito na Líbia e, mais recentemente, a decisão do regime de Ankara de reverter o Museu de Santa Sofia ao estatuto de Mesquita. As coisas não estão nada bem, disse o chefe da diplomacia. Há um consenso entre os Estados-membros de que as relações União Europeia-Turquia estão atualmente sob grande tensão. As ações unilaterais da Turquia, em particular no mar Mediterrâneo Oriental, são contrárias aos interesses da União Europeia, aos direitos soberanos dos Estados-membros da União Europeia e ao direito internacional, pelo que se lhes deve pôr cobro. Contudo, simultaneamente, os ministros dos Negócios Estrangeiros disseram que querem melhorar as relações com a Turquia. A abordagem perfeita do pau e da cenoura. Essa estratégia motivacional também pode ser útil para lidar com outro regime controverso, o da Polónia. O nacionalista ultraconservador Andrzej Duda foi reeleito como presidente com uma maioria marginal. Houve grandes comemorações em Varsóvia, mas alguns analistas políticos comentaram o resultado de forma amarga. Ficamos preocupados com casos de discursos intolerantes de natureza homofóbica, xenofóbica e antissemita, principalmente pelos membros da campanha do presidente e pela televisão pública. A vitória de Duda deverá levar à continuidade de reformas controversas no sistema judicial, o que colocou o país em rota de colisão com Bruxelas. Ainda não se sabe se esse curso de colisão terminará num desastre. Mudando de tema, passamos ao anúncio da Comissão Europeia de medidas para fortalecer o sistema de saúde dos países da União Europeia para eventuais surtos de Covid-19. Entre elas estão fazer mais testes, rastreamento dos contactos e vigilância por parte das autoridades de saúde pública para detectar novos focos de infecção. Entretanto, um grupo de cientistas internacionais apresentou uma análise crítica da resposta global a esta pandemia de coronavírus e exige uma abordagem mais baseada em factos. Na sua opinião, acabar com esta crise não passa necessariamente pelo distanciamento social e as vacinas. Em Silicon Valley, nos Estados Unidos, está Martin Zizi, um biofísico molecular, ex-funcionário de saúde pública na Bélgica e inspetor de armas biológicas das Nações Unidas. Atualmente lidera uma startup científica na Califórnia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. É o principal autor de um relatório sobre a atual pandemia, que analisa de forma crítica a ação dos governos na resposta à Covid-19, mas também o comportamento da imprensa. Qual é o seu principal argumento? O principal argumento é que sinto que a população ficou, de certa forma, refém entre duas posições. Uma de negação, dizia-se, isto não é nada, e outra de reação exagerada que dizia, isto é o fim do mundo, é como o ébola. Quando existe um vírus como o da gripe ou outra doença pior, não interessa, esse vírus nunca é mortal. O que acontece é que se apanham mais bactérias que aproveitam as infecções virais para atacar. Normalmente vai-se ao médico, faz o tratamento e supera-se a doença. Mas neste caso, devido à falsa dialética entre os dois extremos que mencionei, muitas pessoas ficam em casa, não procuram o médico em tempo útil e não são tratadas. Quando vão ao médico é porque a situação já é muito grave e é mais difícil tratar o doente, o que aumenta a mortalidade. Escreveu no relatório que as autoridades fizeram o que podiam com base num conjunto de informações erróneas, o que quer dizer com isso e o que deveriam ter feito de maneira diferente. Escolheram um modelo de catástrofe com base num cenário como o do vírus ébola e este vírus não é o ébola. Portanto, a taxa de mortalidade que alimentou o modelo é muito alta. O que me impressiona é que depois de 8 meses ainda não corrigiram o modelo. Os dados públicos que estão disponíveis servem para reiterar esse modelo. A taxa de mortalidade é provavelmente 5 a 10 vezes menor do que é dito. Mas querem manter esta narrativa, porque sem conseguirem de facto avaliar a realidade do risco, não é possível fazer uma boa alocação dos recursos e do dinheiro. Há uma corrida global para o desenvolvimento de uma vacina. Diz que esperar por uma vacina pode não ser a melhor opção. Porquê?
Eu sou a favor das vacinas, mas criar uma vacina contra este tipo de vírus, que é primo da gripe, já teria sido feito nos últimos 60 anos, se fosse possível. Portanto, uma vacina contra este vírus provavelmente não é tecnicamente possível. Seria eficaz em 40% dos casos, na melhor das hipóteses. Não é motivo para deixar de o fazer, porque é melhor que nada. Porém, nem sempre devemos confiar apenas na solução da vacina, porque as pessoas que foram infectadas e não ficaram doentes contribuem para a imunidade. Já vi muitas pessoas a desvalorizar a imunidade de grupo, mas as vacinas e a imunidade de grupo não são opções opostas, são igualmente necessárias. Dr. Martin Zizi, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Embora a Covid-19 pareça estar sob controle na Europa, ainda determina a nossa vida pública. Tal ficou claro nas comemorações do Dia Nacional da França. Uma cerimónia drasticamente reduzida face ao habitual, sem as paradas para mostrar o poder militar do país. Em vez disso, a França homenageou os heróis da atualidade, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, o que criou momentos de grande comoção. Seguiu-se a habitual e espetacular passagem dos aviões militares nos céus de Paris. A França mostra o seu melhor, haja pandemia ou não. Termina aqui esta edição com Stefan Groh. Obrigado e até à próxima semana.